qual o limite da liberdade para uma pessoa comprometida, mais especificamente casada? A pauta de hoje envolve o Neymar, que é simplesmente um dos jogadores mais influentes da atualidade. Do outro, Virgínia Fonseca, uma das maiores, se não a maior influenciadora do Instagram no Brasil atualmente. Um cruzeiro do Neymar, Virgínia Fonseca, nesse navio. Ela que é casada com o filho do Leonardo e os dois possuem uma família. A gente sabe que muito do que fazem os famosos envolve o marketing por detrás. O problema é que uma coisa são os famosos que capitalizam em cima dessa audiência. Outra coisa são as pessoas que assistem e são influenciadas por aquilo. A gente vai trazer essa pauta, porque olha esse vídeo que rolou no cruzeiro do Neymar, envolvendo o Neymar, obviamente, e a Virgínia Fonseca. Vamos discutir isso aqui agora. Essa dançando é a Virgínia Fonseca. E ali o Neymar de camisa amarela, batendo ali sei lá que instrumento é aquele. Puxa mais um. Até o chão. Puxa o chão. Até o chão. O Gabi me dança essa. O corpo fica todo mundo. O Gabi me dança essa. Gabi! A gente vive uma época, meus caros, em que a modernidade banalizou por completo o sentido da palavra respeito. Não muito tempo atrás, cara, quando eu era ali criança, ainda era muito comum a narrativa de que deveria existir um respeito entre ambos dentro do casamento, do esposo para com a esposa, da esposa para com o marido. Coisas como sensualizar, dançar até o chão, você sendo uma mulher casada, sabe, ante a um grupo de homens, isso era algo muito, muito mal visto. Assim como também é mal visto até hoje, sobretudo se você for comprometido, isso a sua namorada nunca vai aceitar de boas, é você de repente sensualizar numa dança, sabe, caliente, próximo a um grupo de mulheres. O respeito, na minha visão, sempre foi muito claro. Você não envergonha a sua parceira, por exemplo, conversando, flertando com mulheres em lugares públicos, se insinuando para mulheres em lugares públicos, sobretudo, e para ambientes de gente solteira. E o contrário é a mesma coisa, se tratando das mulheres. Não sensualizar de forma alguma para outros homens, não dançar agarrada com outros homens, não ir para ambiente de gente solteira, não se comportar como uma pessoa solteira, basicamente. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas infelizmente vivemos na era em que temos que explicar, ó, a grama é verde, tá? Ó, isso aqui é a cor verde, tá? Pelo amor de Deus, não confunde com azul não. Porque a gente tem que ficar meio que reforçando certos conceitos óbvios. Por exemplo, o respeito tem que ser dado se você for uma pessoa comprometida, tá? Se você for sensualizar perto de outras pessoas de sexo oposto, sendo você uma pessoa casada, isso aí vai ferir o respeito do seu parceiro. Só que o que acontece é que hoje em dia, meus caros, o respeito, ele caiu por terra. Tudo isso aí caiu por terra. Por quê? Porque antes o respeito dentro da relação era muito pautada na ideia de você preservar, sabe, a dignidade do outro. Hoje em dia, a coisa tá um pouco meio fora de esquadro aí, porque se o respeito que você deveria ter pelo outro ferir o seu individualismo, né, o seu espaço individual, aí a coisa cai por terra, entendeu? Primeiro, eu tenho que ser totalmente fiel às minhas liberdades. Depois, eu penso no respeito pelo outro. E isso, cara, é tão real, infelizmente é tão real, que se você, por exemplo, pega uma influenciadora e ela fala que ela é, sabe, 100% respeitosa ao seu marido, que ela faz um esforço deliberado, sabe, de vontade própria, para que haja um respeito e uma preservação à dignidade do marido, logo aparece ali uma meia dúzia, no mínimo, sabe, de militantes da causa, sabe, da liberdade, de falar assim, ó, não, isso tá errado. O homem não deve, de forma alguma, ser, sabe, inseguro, de ficar se importando de você dançar. Poxa, é só uma dança. É só uma dança, não tem nada demais numa dança. Qual é a maldade que se vê numa dança? Vocês que têm os olhos muito poluídos, a mente poluída de ver, sabe, maldade numa simples dança, sendo que dança, ela é tida como um excelente objeto de sedução. A dança, ela pode ser sim uma arma de sedução muito, muito impressionante na arte da conquista. É verdade. Então sim, cara, infelizmente essa narrativa impera. E é muito triste, cara, porque o respeito por si só é a coisa certa. Ninguém vai jamais questionar você por você falar assim, olha, tem que respeitar o próximo. Certo? 100%. Sou completamente convicto de que isso é a coisa certa. Mas se você colocar a ideia de respeitar e depois
marido, ou seja, se eu colocar marido depois da palavra respeito, aí a coisa meio que subverte um pouco, né? Porque por mais que o conceito seja certo, o fato de colocar marido depois da palavra respeito já lhe dá uma azedada, e muitas aí mais militantes, sabe? Sobretudo da causa feminista, vamos dizer que isso aí não, isso aí é oprimir a liberdade individual da esposa. Aí começa todo um conflito aí, cara, de papéis de gênero que é muito complicado de lidar, sabe? E de engolir. A questão, cara, que é uma só, é muito simples. Todo sujeito precisa estar, sempre atento às ideias e convicções de liberdade que a tua pretendente tem. Se você está conhecendo qualquer pretendente, fique muito esperto no que ela tem por convicção acerca da palavra liberdade. Sobretudo respeito também. Se você discute essas questões com ela e ela é muito adepta dessa ideia de que não existe limite para a liberdade individual, que se ela é contra a ideia de que é só liberdade, ela deve parar no momento em que fere a dignidade do teu parceiro, isso vale para os dois lados, aí, cara, temos um tremendo sinal de, fica alerta aí, cara, que de repente essa pessoa ela não está alinhada com os conceitos mais importantes para que se estabeleça uma relação de respeito. Você pode ter, sim, problemas com essa pessoa querendo ser livre demais, por assim dizer, e vai te dar dor de cabeça, tá? Vai dançar na frente de pessoas, vai querer dançar com seus amigos numa festa de uma maneira inapropriada, de repente, ou então exibir mais do que deveria nas redes sociais, e para mim isso é um problema prático particularmente. Enfim, faça essa pergunta. O que ela entende por liberdade, né? Quais são os conceitos dela de liberdade? Porque eu sei que muitos de vocês vão argumentar, mas uma pessoa recatada, que não se expõe muito, que ela tem todos esses conceitos de liberdade muito alinhados com a ideia de uma monogamia de longo prazo, respeito, ela pode sim ser uma pessoa problemática que vai te dar, sabe, dor de cabeça, que ela vai, de repente, aí ser infiel a você. Verdade, isso não é impossível. Só que aí você tem que ser sensato e se perguntar, em qual das duas situações existe uma maior probabilidade de você, homem, ter problemas no relacionamento? Com a pessoa que ela é abertamente do lado da ideia de liberdade 100%, que a liberdade dela não pode ficar atrás da ideia de respeito ao parceiro, ou a pessoa que ela é mais preservada, que não se expõe muito e que é alinhada com a ideia de um respeitar o outro dentro dos parâmetros mais plenos e ideais para se manter um relacionamento fechado. Pois é. Porque o problema é que uma pessoa que ela é claramente defensora da ideia de liberdade plena, certamente ela vai ter esse pensamento aqui, Confere aí. A gente vai precisar dar uma liberada aí. Mas você pode falar, a gente tá falando de sexo, né? Não estamos falando de amor, relacionamento, Não, estamos falando de sexo. E eu acho importante você, agora falando de sexo, já que enveredamos pra esse... Eu acho importante ter experiências, se conhecer, ter outras... Mas também se for a sua, quer dizer, de repente, pra você tá tudo certo também. Tudo bem, 5, não, ok. tá tudo certo. Se você tá aí feliz sexualmente. Não tá tudo certo, não. Eu gostaria de ter transado muito mais. Já avisei que vai dar merda isso. É porque Mas nunca é tarde, Giovana. Eu não tive oportunidade porque de um namorado que foi com quem eu perdi a virgindade com 18 anos, eu namorei até os 20. Depois eu fiquei... E nunca traiu. Nunca traí, trouxa. Nunca traí, trouxa. What? Aí depois, um ano, solteira. E aí já comecei a namorar o Bruno e nunca traí. Então assim, com 22 anos já casei. Então, nesse um ano solteira, eu dei 5 vezes pra 5 pessoas. Eu acho que o Bruno, não sei se ele tá ouvindo a gente, espero que sim. Eu acho que ele devia te dar um PS. Chama isso que vocês falam? Vale Eu acredito nisso. Vale. Vocês têm isso? Você não, de vale? Agora Vale night. Não é nem Vale uma sério, né? Vale Então, vale sério. Ele podia. Hoje em dia isso chama abrir relação mesmo. Abrir relação eu acho meio impossível. Então, tipo assim, abrir pra pessoa ir lá e realizar algumas fantasias, vamos dizer assim. Difícil, né? Difícil, sabe por quê? Porque senão tem que liberar o outro lado também. O Bruno é muito intenso, né? Outro lado. Bruno é muito intenso. Complicado, né, meus caras? Muito, muito complicado. Eu quero muito ver o que vocês têm a argumentar aqui nos comentários sobre esse tópico, tá? Peço aquele respeito básico aqui, porque sim, é um espaço para discussão e racionalização dos fatos. O que você acha dessa história de liberdade a todo custo? O que vocês acham da postura de uma pessoa que vai a uma festa, um evento que seja? Homens e mulheres, tá? Não é só para um lado ou outro, não. Os dois lados. De, por exemplo, sensualizar pro sexo oposto, sendo uma pessoa casada. Comenta aí. Quero ler o que você tem a dizer sobre isso, tá? E é isso, meus caros. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho. E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.